Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham na manhã de hoje aqui no plenário. Subo à tribuna, senhor presidente, para falar sobre duas bandeiras aí do meu mandato, que é educação e saúde. Educação. Tramita nesta casa um projeto de lei de minha autoria que contempla os cursos técnicos do Sisutec, remanescentes do Pronatec, com meia passagem no transporte coletivo, no qual pedimos uma agenda com o prefeito municipal, porque neste projeto eu fiz uma emenda à lei orgânica municipal, uma emenda à lei que contempla estes alunos do Sisutec. Vejam, senhores, e mais uma vez eu bato neste assunto, nesta pauta, no sentido de: chega a nossa cidade, chega a nossa região, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, um programa do governo federal, que é o Pronatec, e os remanescentes do Pronatec, que é o Sisutec. Não existe uma contrapartida do município para contemplar estes futuros profissionais, né? Esses alunos. Por quê? Para que tenham ideia, a Anhanguera Educacional tem 700 vagas, 700 vagas, no qual a evasão é tamanha que hoje nós temos 420 alunos. 420 alunos, pela despesa que tem com transporte, com alimentação, né? Então eu acho que tem que ter uma contrapartida do município, nós temos que abrir essa discussão, porque a evasão está sendo muito grande, a nossa região está crescendo, como eu sempre falo, nós temos o polo naval a 60 quilômetros, nós temos a perfuração da Bacia Pelotas aqui em 2015, onde a base da Petrobras, o Aeroporto Internacional de Pelotas, vai ser a base, né, de todas as decolagens e aterrissagens de helicópteros e avião da Petrobras. Precisamos sim ter um outro olhar para essa situação. Por isso eu faço um chamamento aos senhores parlamentares. Este projeto de lei já passou em primeira votação, né? Veio para a segunda votação, e a partir daí nós estamos discutindo com o executivo municipal, com o prefeito municipal, para que ele, né, venha ter um olhar para esses cursos técnicos, né, de oportunidade aos nossos jovens, aquelas pessoas que precisam trabalhar e precisam se profissionalizar. Na manhã de hoje, aqui neste plenário, foi defendido pela base do governo, líder do governo, vereador Viana, a Falcone. Vejam, senhores, investimos 2 milhões, quase 2 milhões e 100, indo para 2 milhões e meio, porque tem ali, pode ir até 2 milhões, né, ultrapassar os 2 milhões e 100, para uma consultoria, no qual a Universidade Católica de Pelotas e a Universidade Federal de Pelotas, né, presta consultoria para vários países, vereador Marcos Cunha, para a Espanha, para Portugal, para vários lugares. As nossas universidades prestam essa consultoria gratuitamente, de graça. E aí nós contratamos uma consultoria por mais de 2 milhões de reais, né? Enquanto isso, os nossos alunos na rede pública de ensino, né, na nossa rede municipal, não tem sala de aula, não tem professor, não tem merenda. Às vezes merenda tem, vereador Marcos Cunha, mas não tem um motorista que conduz o veículo para levar aquela merenda até a escola, que faz a rota. Compramos quantidade de ônibus, e os senhores parlamentares lembrarem disso, no ano passado passou aqui a compra de 12 ônibus, onde o único vereador que foi contra a compra fui eu, e aí a maneira que manifestei, que paramos a sessão, conseguimos achar um erro dentro do processo, que a nossa equipe de trabalho da Câmara teve que ajudar o Executivo para contornar o erro, porque no dia seguinte era o financiamento do BNDES, não sei se os senhores lembram disso, né? E eu era contra, por quê? Porque não adianta nós termos esses ônibus traçados, ônibus com rodado alto para andar no interior, na colônia, que isso me preocupou bastante. Se nós comprarmos esses ônibus traçados, não vamos ter mais patrola para patrolar a colônia, porque quem mora no interior não consegue mais sair de casa. Quem trabalha com hortifruti granjeiro destrói o seu veículo para poder chegar até o Ceasa ou a feira no centro, porque não existe patrola no nosso interior. E aí fui contra a compra desses ônibus. Os ônibus chegaram, porque aí
Os demais parlamentares me convenceram, né, que Pelotas ganha, que a educação ganha. Eu, como presidente da Comissão de Educação desta casa neste ano, né, tenho este compromisso, essa responsabilidade com a população, porque aqui eu represento a população. E aí compramos os ônibus, autorizamos a compra dos ônibus, passou pela casa. Tivemos que ajudar a mexer no processo, tinha um erro grave dentro do processo, e essa casa ajudou em tempo hábil para o financiamento do BNDES. Perfeito. Mas que adianta tanta máquina, tanto equipamento e não ter quem conduz esse equipamento? Está aí o problema. Não tem motorista para os ônibus, não tem motorista para a merenda escolar, e assim sucessivamente. E aí, nós investimos na Falcone mais de 2 milhões de reais, enquanto, como eu falei, temos alunos estudando dentro de lata, de sardinha, que é sala container, os containers. É como se fosse uma lata de sardinha, um container desses, né? Então, por quê? Porque não constrói novas salas de aula. E isso nós temos que avaliar bem, porque o valor que se paga pela locação desses containers, teriam construído, sim, as salas de aula que nós precisamos para a rede escolar. Então, senhores, é lamentável a maneira com que estão tratando o nosso povo, que estão tratando a nossa cidade. E em discussão lá na comunidade, lá no bairro, no Navegantes, né, eu colocando para as pessoas, porque o vereador, ele é cobrado como se ele tivesse que executar, mas o vereador não, o vereador ele fiscaliza, quem executa é o executivo, é o prefeito municipal. Então, a população tem que entender que nós, parlamentares, representamos o coletivo, representamos a população. E, em nome delas, nós vamos cobrar melhorias. Mas cobrar, fiscalizar, legislar, fazer leis, não executar. Quem executa é o prefeito, e o nosso papel aqui, pode ter certeza, nós cobramos constantemente, todos os dias. Todos os dias. Então, não vem me falar em educação, enquanto nós temos profissionais habilitados, profissionais competentes na rede pública, que poderiam, sim, estar fazendo um trabalho bem melhor que a Falcone. Não a Falcone ensinar a limpar banheiro, a fazer gestão dentro de uma escola. Nós temos diretores que estão à frente desta Falcone, professores, educadores, que não são reconhecidos, com salários miseráveis para educar os nossos filhos. Enquanto isso, o dinheiro que poderia se investir, melhor esse dinheiro, no educador, na sala de aula, se investe em consultoria. Sou totalmente contra, o Tribunal de Justiça se manifestou, a Prefeitura teve a obrigação de acatar a decisão, né? E tomara que essa liminar não seja cassada, porque é absurdo uma importância, um volume, né, de dinheiro ser pago a uma consultoria. Falta 1 minuto e 54 segundos da minha fala, eu não poderia passar aqui rapidamente, né? Falamos lá da educação, do Sisutec e o Pronatec, a necessidade dessa meia passagem para o transporte coletivo para os alunos do curso técnico. Essa pauta é minha, essa luta é minha e nós não vamos recuar. Mas não poderia te falar na saúde, que é uma das bandeiras que eu peleio diariamente e constantemente. Assassinato, isso pode se tratar assim. Pacientes de oncologia estão sendo colocados em leitos clínicos, porque os leitos de onco estão lotados. Preferem pegar um paciente com uma metástase de pele, um câncer de pele, que é um paciente na média complexidade, do que um paciente na alta complexidade em fase terminal. É um paciente que o custo é caro, a despesa é alta, e isso não interessa ao sistema, não interessa aos hospitais. Enquanto isso, nós temos inúmeras pessoas morrendo por omissão, por falta de atendimento. Isso é assassinato. Nós estamos investigando, nós estamos indo a fundo e vamos denunciar. Já denunciamos e vamos continuar denunciando. O Ministério Público tem que se manifestar, porque o recurso chega,
Mas hoje, especialmente na oncologia, paciente de câncer está dentro do pronto-socorro, ocupando 5, 6, 7 leitos. Enquanto a Santa Casa de Misericórdia e a FAU, que são hospitais referências na onco, né, não tem leitos. Por favor, senhor presidente, a parte é o médico vereador, doutor Anselmo Rodrigues. Alô. Cada dia que passa, me dá mais vontade de abandonar a profissão. Eu estou tratando praticamente diarreia e espirro. Semana passada, peguei um senhor de 72 anos de idade. Vou citar um caso, eu citaria 20 casos por dia. Faziam 30 dias que os 5 dedos do pé direito desse paciente começaram a necrosar. Ele foi em vários postos médicos. Foi, inclusive, no pronto-socorro. Juntou a família, juntou os troquinhos, pagou consulta particular. Acabou comigo. Mais de um mês. Com certeza, esse paciente teve os 5 dedos do pé amputados. Podia ter sido evitado isso, se tivesse tido o combate na hora certa, no momento em que começou a isquemia. Então, Ricardinho, é apavorante. Tu tinha que ver a cara da família. E eu posso até ter cometido uma atitude antiética. Eu peguei o paciente, digo, tu me permite te mostrar na sala de espera? Pode. Mudarei de jeito sentado, olha aqui, ó. Vai perder o pé. Os dedos já estão perdidos. Próximo é o pé. E a próxima é a perna. Mandei um bilhete para determinado lugar. A maratona que esse paciente está fazendo, pipocando de um lado para o outro, numa situação gravíssima. Até quando vai ficar pipocando? Foi a pergunta que eu fiz. Então, Ricardo, tu não é médico. Eu vivo isso há mais de 40 anos. Eu nunca vi coisa desse tipo. Eu me atrevo a dizer uma palavra extrema. Está sendo praticado genocídio. Assim finaliza a minha fala, senhor presidente. Obrigado pela tolerância com a fala do vereador Anselmo Rodrigues. Genocídio.